Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia, Padre Arnaldo, e um bom dia especial a você que nos acompanha nessa manhã de domingo em mais um programa Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. Começa o programa de hoje convidando você a interagir com a gente, enviando seu comentário ou sugestão para o e-mail que aparece aí na sua tela. É o palavrasdevida@arquidiocese.org.br. E te convido também a se inscrever no nosso canal no YouTube. É só buscar por Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e algumas reportagens especiais feitas pela nossa equipe. E agora, vamos assistir a catequese com o Papa Francisco. Em nome do Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia com voi. Agora a leitura em português. Leitura Monsenhor da carta Ferreira. de São Paulo aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por meio de homem algum, mas por meio de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Ouvistes falar do meu procedimento outrora no judaísmo, com que excesso perseguia a Igreja de Deus e procurava devastá-la. Mas a Deus, que me escolheu desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça, aprouve revelar o seu Filho em mim, para que o anuncie como Evangelho entre os gentios. Palavra do Senhor. E agora teremos então a catequese do Papa Francisco, essa série de catequese que está dedicando à carta aos Gálatas. Essa segunda catequese tem a temática Paulo, o verdadeiro apóstolo. O Papa fará naturalmente a catequese em italiano. Depois, nas respectivas línguas, teremos a síntese. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Inicia Papa Francisco. Ci addentriamo poco alla volta nella lettera ai Galati. Estamos entrando um pouco de cada vez na carta aos Gálatas. Vimos que esses cristãos se encontram em conflito sobre como viver a fé. O apóstolo Paulo começa sua carta recordando-lhes as suas relações passadas, o seu mal-estar pela distância e o amor imutável que sente por cada um deles. Não deixa, contudo, de assinalar a sua preocupação de que os Gálatas devem seguir o caminho certo. É a preocupação de um pai que gerou comunidades na fé. A sua intenção é muito clara. É necessário reafirmar a novidade do Evangelho que os Gálatas receberam da sua pregação, a fim de construir a verdadeira identidade sobre a qual basear a própria existência. E isso é o princípio. Reafirmar a novidade do Evangelho, aquilo que os Gálatas receberam dele. Descobrimos imediatamente que Paulo é um profundo conhecedor do mistério de Cristo. Desde o início da sua carta, ele não segue os argumentos baixos utilizados pelos seus opositores. O apóstolo voa alto e também nos indica como agir quando surgem conflitos dentro da comunidade. Apenas no final da carta, de fato, é explicitado que o cerne da diatriba suscitada é o da circuncisão. Portanto, a principal tradição judaica, Paulo opta por ir mais fundo, porque o que está em jogo é a verdade do Evangelho e a liberdade dos cristãos, que é uma parte integrante do mesmo. Ele não se detém
na superfície dos problemas, como somos frequentemente tentados a fazer para encontrar uma solução imediata que nos ilude a pensar que todos podemos concordar com um compromisso. Paulo ama Jesus e sabe que Jesus não é um Deus, um homem de compromisso. Não é assim que funciona com o Evangelho. E o apóstolo escolheu seguir o caminho mais exigente. E escreve assim: é, porventura, o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Ele procura fazer a paz com todos. Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Em primeiro lugar, Paulo sente-se obrigado a recordar aos Gálatas que é um verdadeiro apóstolo, não por causa do seu mérito, mas devido à chamada de Deus. Ele próprio conta a história da sua vocação e conversão, que coincidiu com o aparecimento do Cristo ressuscitado durante a viagem a Damasco. É interessante notar o que ele diz sobre a sua vida antes deste acontecimento. E diz assim da sua vida precedente: com que excesso perseguia a igreja de Deus e a assolava, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Paulo ousa dizer que ultrapassou todos no judaísmo. Era um verdadeiro fariseu zeloso, irrepreensível na justiça que vem da obediência da lei. Por 2 vezes enfatiza que tinha sido um defensor das tradições dos pais e um crente firme na lei. Essa é a história de Paulo. Por um lado, insiste em sublinhar que perseguiu ferozmente a igreja e que foi um blasfemador, um perseguidor, um homem violento. Ele não poupa adjetivos, ele mesmo se qualifica dessa maneira. Por outro lado, sublinha a misericórdia de Deus para com ele, o que o levou a experimentar uma transformação radical, bem conhecida por todos. Escreve: eu era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judeia. Tinham elas apenas ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia agora prega a fé que outrora combatia. Se converteu, mudou. Paulo evidencia, assim, a verdade da sua vocação através do contraste flagrante que tinha sido criado na sua vida. De perseguidor dos cristãos, porque não observavam as tradições e a lei, tinha sido chamado a tornar-se apóstolo para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Vemos que Paulo é livre para anunciar o Evangelho e para confessar os pecados. Eu era assim. A verdade é que dá liberdade do coração. Pensando nessa sua história, Paulo está cheio de admiração e gratidão. É como se quisesse dizer aos Gálatas que podia ter sido tudo menos apóstolo. Desde criança fora educado para ser um observador irrepreensível da lei mosaica. E as circunstâncias tinham-no levado a lutar contra os discípulos de Cristo. No entanto, algo inesperado aconteceu. Deus, pela sua graça, revelou-lhe o seu Filho, que morreu e ressuscitou, para que pudesse tornar-se o seu arauto entre os gentios. Quão imperscrutáveis são os caminhos do Senhor. Tocamo-lo com as nossas mãos todos os dias, mas especialmente se pensarmos nos momentos em que o Senhor nos chamou. Nunca devemos esquecer o tempo e a forma como Deus entrou na nossa vida. Ter fixo no coração e na mente
Aquele encontro com a graça, quando Deus mudou a nossa existência. Quantas vezes, perante as grandes obras do Senhor, vem espontaneamente à mente a pergunta: como é possível que Deus se sirva de um pecador, de uma pessoa frágil e fraca, para realizar a sua vontade? E, no entanto, não há nada de casual, porque tudo foi preparado no desígnio de Deus. Ele tece a nossa história, a história de cada um de nós. Ele tece a nossa história. E se correspondermos com confiança ao seu plano de salvação, vamos nos aperceber disso. A chamada envolve sempre uma missão à qual estamos destinados. Por isso, é nos pedido que nos preparemos seriamente, sabendo que é o próprio Deus que nos envia e apoia com a sua graça. Meus irmãos e minhas irmãs, deixemo-nos conduzir por esta consciência. O primado da graça transforma a existência e torna-a digna de ser colocada ao serviço do Evangelho. O primado da graça cobre todos os pecados, muda o coração, muda a vida, nos faz ver estradas novas. Não vamos esquecer disso. Muito obrigado. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Na carta aos Gálatas, Paulo afirma que é um verdadeiro apóstolo, não por mérito próprio, mas por chamamento de Deus, e mostra a verdade da sua vocação através de um contraste impressionante que marca a sua vida. De perseguidor que era dos cristãos, porque não observavam as tradições e a lei de Moisés, foi chamado a tornar-se apóstolo precisamente para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo que combatia. Ao narrar esta inversão de rumo na sua vida, o próprio Paulo se maravilha e confessa a Deus a sua gratidão. É como se quisesse dizer aos Gálatas que ele poderia ter sido tudo menos apóstolo. Desde pequeno fora educado para ser um observante irrepreensível da lei de Moisés. E as circunstâncias tinham-no levado a combater os discípulos de Cristo. Mas aconteceu algo de inesperado. Deus, com a sua graça, revelara-lhe o seu Filho, morto e ressuscitado, para que se tornasse seu arauto no meio dos gentios. Como são imprescrutáveis os caminhos do Senhor. Constatámo-lo todos os dias, mas vemo-lo sobretudo no momento em que o Senhor nos chamou. Não devemos jamais esquecer o período e o modo como Deus entrou na nossa vida. Havemos de conservar vivo no coração e na mente aquele encontro com a graça em que Deus mudou a nossa vida. À vista da obra do Senhor, quantas vezes nos apetece perguntar: como é possível que Deus se sirva de um pecador, de uma pessoa fraca e débil como eu, para cumprir a sua vontade? E todavia não aconteceu por acaso. Tudo estava previsto nos desígnios de Deus. Se correspondermos confiadamente ao seu plano de salvação, dar-nos-emos conta de como Ele tece a nossa história. A vocação tem sempre em vista uma missão, para que fomos destinados. Daí a necessidade de nos prepararmos seriamente para ela, cientes de que é o próprio Deus que nos envia e sustenta com a sua graça. E agora vamos então cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção apostólica do Papa Francisco. Amen.
Dominus Vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão da audiência de hoje, recordando que no mês de julho não teremos audiência geral. Portanto, voltaremos no mês de agosto. E terminamos com a palavra do Papa Francisco a todos nós, falando da vocação. A vocação tem sempre em vista uma missão para que fomos destinados. Daí, então, a necessidade de nos prepararmos seriamente para ela, cientes de que é o próprio Deus que nos envia e sustenta com a sua graça. E continuamos no Vaticano com a nossa correspondente Bianca Fracalvieri, que traz notícias internacionais direto da Praça de São Pedro. Olá, Vinícius. Com o início do mês de agosto, o Papa Francisco deverá retomar algumas atividades, entre as quais a audiência geral das quartas-feiras. Mas o mês de julho se conclui com a memória litúrgica de um santo que teve e tem grande influência sobre o nosso Papa, que é Santo Inácio de Loyola. Eu estou aqui com o padre Bruno Franghelli, jesuíta. Padre Bruno, a festa deste ano é especial porque se recorda uns 500 anos da conversão de Santo Inácio. E por que é importante celebrar esta data? É importante celebrar também a data da nossa conversão, que na verdade é um processo que depois, ao longo da vida, vamos assumindo. Mas a conversão de Santo Inácio de Loyola foi realmente algo fundante, fundamental para a história, não somente pessoal dele, mas como também para a história de toda a Igreja. Porque ele, como fundador da Companhia de Jesus, depois vai assumir essas missões a partir do século XVI, de levar o cristianismo, alargar os horizontes geográficos da Igreja por todo o mundo, por todo o planeta. E hoje nós temos o Papa Francisco, que é jesuíta também, obviamente, isso se torna ainda mais especial. E o Papa Francisco mantém ainda essa genuinidade jesuítica ou é mais franciscano? Como que o senhor vê? Qual que é a influência de Santo Inácio que a gente pode verificar no dia a dia do Papa Francisco? Pergunta complexa. Mas, na verdade, ele mesmo respondeu numa de suas viagens. Perguntaram a ele, Papa Francisco, o senhor é franciscano ou jesuíta? Ele disse, tenho o nome de Francisco, mas a minha espiritualidade é sempre a inaciana. E nós vemos isso concretamente no seu dia a dia, no seu modo também de pregar, através dos 3 pontos. Depois, também, principalmente, é o Papa do discernimento. É um Papa, não é um Papa dos manuais, de dizer o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado, mas é preciso discernir e escutar a voz de Deus em toda a realidade, que Deus fala através de tudo, através de todas as coisas, através das situações. E isso, de fato, é um dos pontos marcantes no papado de Papa Francisco, e aí ele realmente demonstra que ele é inaciano. Muito obrigada. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. Muito obrigado pelas notícias, Bianca, que hoje, inclusive, entra de férias e só retorna em setembro. Aproveite esse merecido descanso, Bianca, e a partir de semana que vem a gente recebe notícias internacionais da correspondente Lízia Carla. Mês de agosto começando, o mês das vocações, e o quadro de encontro de hoje vai abordar este tema. Vamos assistir o depoimento enviado pelo Padre Cleiton, da paróquia São Sebastião e Santa Cecília, em Bangu. Enviai, Senhor, operários a vossa mercê. Queridos irmãos e irmãs, me chamo Padre Cleiton, sou vigário paroquial da Igreja de São Sebastião e Santa Cecília e me senti convidado pelo Senhor a fazer parte da sua messe. Descobri minha vocação desde a minha tenra infância, aos meus 12 anos, e este momento ao qual o Senhor me chamou me fez estar alicerçado na Igreja. Minha vocação nasce pela vivência de fé dos meus avós, pela vivência de fé da minha família. Agradeço a Deus de todo o coração ter me entregado à fé e ter colaborado com aquilo que Deus assim me pediu.
Sou um homem muito feliz e Deus, através do seu convite, me realizou ainda mais. Que você, jovem, que se sinta realmente chamado pela presença do Senhor e queira descobrir a sua vocação, possa assim se entregar a uma verdadeira experiência de fé na sua igreja, junto ao seu pároco, e você possa também doar a sua vida por tantos mais que queiram ainda conhecer a grande messe do Senhor. Deus te abençoe e te proteja. E se você quiser dar o seu depoimento ou comentar sobre a sua vocação, é só enviar o seu vídeo para palavrasdevida@arquidiocese.org.br. E no próximo bloco você confere as últimas informações direto de Brasília com o correspondente Bruno Feitosa no boletim Igreja no Brasil. Voltamos em instantes.